Louvado seja Deus. Nesta tarde, mais uma oportunidade que o nosso Pai Celestial nos tem mais uma vez concedido. E esta oportunidade, um dia, ela vai acabar. A palavra de Deus, ela fala sobre o destino do homem depois da morte. E a oportunidade também que o homem tem para encontrar o verdadeiro caminho, que é Jesus de Nazaré. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, ele deu uma ordenância para ele, uma ordem, um decreto. E este decreto está lá em João, nas cartas 14:6, onde ele falou para os discípulos o verdadeiro caminho que o homem tinha que entender, que ele mesmo era o caminho, a verdade e a vida. Porém, hoje nós vemos muitos caminhos que o próprio homem, ele coloca sobre a vida de cada um. O homem, por ser um ser caído, pecaminoso, eu e você, nós procuramos o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil pode ser o caminho que leva o homem a uma condenação visível e real. Mas o caminho que Jesus Cristo quis orientar para a humanidade foi o caminho de obediência à sua palavra. Como diz lá em Eclesiastes, nas cartas de Eclesiastes, que é obrigação do homem amar a Deus e seguir os seus mandamentos. E nós estamos vivendo momentos finais de uma geração distante de Deus, uma geração que só pensa em política, religião, futebol e sexo. Esta geração ao qual nós podemos presenciar, e ela se compara mais corrupta e pecaminosa do que aquela geração de Noé e de Sodoma e Gomorra. Uma geração ao qual ela não declina para a palavra de Deus. Uma geração que está trocando a palavra de Deus por um livro de sexo. Uma geração que está trocando a palavra de Deus por um livro pornográfico. Uma geração que só pensa em novela, que só pensa em política, em pornografia. E aí está uma geração que nós podemos presenciar hoje, nos pesados momentos que nós vivemos aqui, nos viventes nessa terra, e Jesus está realmente cheirando mal as narinas de Cristo, ao qual Jesus Cristo criou o homem do pó, e aí soprou em suas narinas e nos fez o ser vivente por uma finalidade, e esta finalidade foi salvar o ser humano do inferno. Mas o ser humano, ele adquiriu a sabedoria que Deus o deu a cada um. Mas através dessa sabedoria, o homem quis ser mais que Deus. Está querendo ser mais que Deus. A própria natureza, ela fala a respeito da vinda de Jesus, e os sinais comprovam isso a cada dia, a cada momento, a cada hora. Nós podemos entender que Jesus está dando os seus alertas, e Ele está chamando a humanidade para ter um compromisso com Ele. Mas o compromisso que Jesus quer, mas o compromisso que Jesus chama a humanidade, não é um compromisso de ser religioso, e de ter uma religião, e de ter uma crença,
Mas o compromisso que Jesus Cristo quer formar, a aliança que Jesus Cristo quer formar com a humanidade, é uma aliança a qual ele formou com os profetas, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Esta aliança de obedecer a Deus e não obedecer a homem nenhum aqui na terra. Então Jesus Cristo, ele não veio trazer nenhuma religião para a humanidade. Como eu falei anteriormente, ele é o caminho, ele é a vida e que ele é a verdade. Lá nas cartas de João 8,32, ele diz também: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na mesma carta de João 8,36, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. A liberdade, a libertação, ela só vem para o homem quando o homem se arrepende dos seus pecados. Quando o homem conhece que é um pecador, aí ele vai conhecer a verdadeira libertação em Cristo Jesus. Não há libertação em um Exu, em um caboclo, em um orixá, a um preto velho, a um padecício, a uma Maria Padilha, a uma Maria Aparecida. Não há libertação, mas a libertação está em Cristo Jesus, que morreu em uma cruz, e ao terceiro dia ressuscitou. E aí, estando ressuscitado, uma voz soou e disse para os profetas que estavam ali no lugar: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, este Jesus, que assim viste ir, assim há de voltar, como assim o foi. Olha aí, Jesus, quando ele foi às alturas, ele deu esse decreto para nós. Nós hoje somos discípulos dele, ao qual, se nós se arrepender do nosso pecado e se confessar, nós somos discípulos de Jesus. Não somos crentes, nem religiosos. Isso não constata aqui na palavra de Deus que Jesus, que é o homem religioso e crente, mas Jesus quer obediência, comprometimento com a palavra dele, respeito à palavra de Deus. Jesus não quer que faça comércio da palavra de Deus também. A palavra de Deus aqui, ele disse: dai de graça, como de graça recebeste. Então está dito na palavra que nós devemos pregoar de graça, não para ganhar dinheiro. Ele não veio pregoando este evangelho. João Batista pregou o evangelho no deserto e ele dizia: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E aí, o qual, quando ele falou a verdade, ali cortaram a cabeça de João Batista, porque ele falou a verdade. Então hoje nós praticamos a verdade como estamos na verdade em Cristo Jesus. O homem, quando está realmente obediente a Deus, ele pode falar a verdade de Cristo. Ele tem autoridade para falar a palavra de Deus. Se ele é obediente a Deus, se ele ama a Deus e segue os mandamentos de Cristo, ele pode falar para você a palavra de Deus. E eu estou aqui me esforçando para dizer para você que passa por aqui, na Praça Tacaruna, Shopping Tacaruna, Recife. Ainda há uma oportunidade para você que está vivo, que está ainda respirando o fôlego de vida que foi dado por Deus, e ainda ele deu um privilégio para nós de ser a imagem e semelhança dele. Olha aí, criou o homem do pó e soprou nas suas narinas, e ainda disse que o homem ia ser a sua imagem e a sua semelhança. Você é a semelhança de Cristo. Todos nós
somos semelhança de Cristo, amado. Deus não fez o homem, a humanidade, para ir para o inferno, não. Saiba disso, viu? Você não está aqui por acaso, né? Você não foi feito por uma bomba atômica e nem por uma explosão. Você foi feito por Deus. Então, se você foi feito por Deus, há um caminho que você vai ser levado depois da morte. Saiba disso. Porque se você veio do pó, a sua carne vai voltar para o pó. Mas o seu espírito, que foi dado por Deus, vai voltar a Deus um dia. E agora? Será que você está preparado? Ou você está se preparando para a morte? Olha aí. Se ao qual você descer a sepultura hoje, será que a tua alma tem um destino realmente de vida eterna ou de condenação eterna? Eu estou lutando. Estou lutando a cada dia para poder, depois que eu morrer, descer a sepultura, eu encontrar este lugar. É difícil? Caminho estreito? A palavra de Deus diz: há caminhos para o homem que parece ser perfeito, em Provérbios 14, 12. Ele diz que há caminhos para o homem que parece e pode induzir o homem à fantasia do mundo, aos dogmas, aos preceitos de homens, aos ensinamentos de homens, que pode enganar a humanidade, que pode levar a caminhos de corrupção, de adultério, de mentira, de ódio, de mágoa, de engano, de religiões, de idolatria. É esse caminho que alegra o ego do homem. É o evangelho fácil, o evangelho profano, o evangelho cultural, capitalista, que induz ao homem, a humanidade, a ganhar dinheiro, a ser rico, ser milionário. Mas o evangelho que Jesus pregou não foi esse. Como ele disse na palavra dele, veja só: esse que está em mim, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e se fizeram tudo novo. Olha aí. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele não veio aqui pregando aqui: aquele que quiser vir a mim ganha um carro do ano, aquele que quiser vir a mim vai ter um Pix no banco, aquele que quiser vir a mim vai ter uma mulher bonita, vai ter um bom emprego. Jesus já pregou nisso. Olha aí. Porém, muitos estão enganando as ovelhas hoje por esse evangelho cultural e capitalista. Mas eu vim aqui dizer para você que ainda há libertação, viu? Ainda há a libertação em Cristo Jesus. Se você buscar o verdadeiro evangelho, que é Jesus. Porque existem muitos evangelhos por aí que estão pregoando para realmente enriquecer o bolso, que não constata que leva o homem ao arrependimento, e não constata que leva o homem à renúncia do pecado. Esse evangelho, ele é adulterado. Não é o evangelho que Jesus pregou, que João Batista pregou, onde ao qual Jesus dizia: crede no evangelho, arrependei-vos e crede no evangelho. Olha aí. E muitos não estão crendo no evangelho, estão crendo no homem. Estão crendo nas fábulas que os homens estão pregoando aí, ditando aí, em lugares que são caminhos que levam o homem a algo que vem alegrar, aparentemente, e venha emocionar a tua vida em si. Mas Jesus hoje quer ter encontro com você que está realmente enganado, que ainda está sendo induzido por esse tipo de religião, de religiosidade. Louvado seja Deus. Eu quero
falar de um homem que a Bíblia, ela relata que era um homem publicano, cobrador de impostos, mas esse homem, ele teve um encontro com Deus, muito maravilhoso. Louvado seja Deus. E aqui nas cartas, Lucas 19, fala sobre este homem. Louvado seja Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. Olha aí. Jesus, aqui, a Bíblia relata, e estando Jesus entrando em Jericó, Jesus entrando na cidade de Jericó, e aí quando ele entraram naquela cidade de Jericó, um homem chamado Zaqueu, olha aí, e este era chefe da sinagoga, e também publicano, e era rico. E o texto aqui fala muito forte sobre esse homem. Louvado seja Deus. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha só. Posso imaginar, amado, o esforço daquele homem. Posso imaginar o esforço daquele homem para ver Jesus passar ali naquela cidade de Jericó, quando outrora uma grande multidão ia passando também, e Jesus acompanhava aquela multidão. Mas este homem chamado Zaqueu, ele teve o privilégio de querer ver Jesus. Olha aí. Será que você está preparado para realmente ver Jesus? Será que a tua alma, ela almeja ver Jesus, ter um encontro com Jesus, como este homem aqui, que a Bíblia está relatando, e procurava ver quem era Jesus, e não podia? Olha aí. Quantas pessoas hoje têm o privilégio de ler a Bíblia e ter um encontro com Deus? Olha aí. E não querem. E este homem chamado Zaqueu, ele teve uma dificuldade. E essa dificuldade, a Bíblia diz que tinha um pé da figueira, ele subiu na figueira, porque ele era de pequena estatura, para ver Jesus passar. E você tem a oportunidade hoje para entregar sua vida a Jesus, o ateu, o católico, o espírito, o evangélico. Todos têm a oportunidade hoje, estão descreditando. É verdade. É ou não é? Estão descreditando. E este homem chamado Zaqueu, ele teve uma dificuldade. Você não tem não, tá acredito? Você que passa por aqui, ó. Talvez alimentando um pecado oculto, de pornografia, de mentira, de ódio, de mágoa, odiando seu irmão. Talvez adorando um caboclo, um orixá, adorando um sacrifício, adorando uma política, um líder religioso. Quem sabe? Uma placa de denominação. Quem sabe? É idolatria, sabia? Adorar uma placa de denominação, adorar um homem, venerar um homem. Olha aí. É o que nós estamos fazendo hoje, os eventos aí, na religião. Olha aí. Mas esse homem chamado Zaqueu, ele não precisou ser religioso. Olha aí. Veja que extraordinário, amado.
Veja que mensagem muito maravilhosa. Olha aí. E procurava ver quem era Jesus. Você procura ver quem é Jesus? Quantas vezes você leu a Bíblia hoje? Quantas vezes essa semana você leu a Bíblia? Este homem aqui queria ver Jesus, ateu. A Bíblia relata aqui. E ele tinha uma dificuldade, você não tem não. Cada um aqui tem a Bíblia em casa, tem ou não tem? Mas não lê. Tem a oportunidade de salvar a sua alma. Mas está estão desperdiçando algo tão maravilhoso.